Eu desejo ler com os irmãos o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 2. Mateus capítulo 2, vamos ler, irmãos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo, Israel. Com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Quando Jesus nasceu, a terra de Israel estava dividida em 3 territórios principais, tendo a Galileia ao norte, onde ficava uma cidade chamada Nazaré, entre outras; ao sul, a região da Judéia, onde ficava Jerusalém, a capital de Israel, e também uma outra cidade muito importante na história da Bíblia, chamada Belém. E entre as duas, ao centro, ficava a região de Samaria. Israel era toda ela governada por Herodes, o Grande, como ele é chamado pela história. Um homem que reinou durante 33 anos. E ele é chamado Grande porque, entre outras coisas, era um grande empreendedor. Foi um grande construtor de obras, um grande administrador, mas também era um homem grande no amor que ele tinha pelo poder. E por causa disso, grande em crueldade também. Herodes era uma pessoa tão cruel
que sempre desconfiava das pessoas que estavam mais próximas, com medo de que elas almejassem tirar o seu trono no reino de Israel. Ele, em certa ocasião, foi capaz de matar uma das suas esposas favoritas, ou melhor, a sua esposa favorita, e 2 dos seus filhos, porque ele desconfiou que eles estavam tramando contra ele, fazendo uma conspiração para tomar o seu lugar. Então, Herodes era uma pessoa extremamente perigosa, uma pessoa que, embora do ponto de vista humano fosse um bom administrador, causava muito mal ao povo de Israel. E acima de Herodes havia um homem que governava todo o Império Romano, que naquela época era governado por este homem chamado o César Otaviano. E Otaviano tomou para si o nome de César Augusto, que quer dizer soberano, sublime, sagrado, venerado. Para administrar o seu reino, de vez em quando os imperadores romanos procuravam reestabelecer ou fazer um recenseamento a fim de administrar melhor, especialmente na questão da cobrança dos impostos. E quando isto acontecia, todos os moradores do Império Romano precisavam voltar às suas cidades de origem para recensear-se. Foi nessa época então que nasceu o Senhor Jesus. César Augusto havia emitido um decreto, segundo o qual deveria ser feito um recenseamento por todo o império, e assim os recém-casados José e Maria, que eram da descendência de Davi, que eram da família de Davi, tiveram que sair da sua cidadezinha de Nazaré, lá na Galileia, e viajar até o sul, onde ficava a Judéia, na cidade de Belém, para ali que eles pudessem se alistar ou serem recenseados novamente. Maria estava grávida, e quando eles chegaram a Belém, nasceu o seu primeiro filho, Jesus. Depois disto, o texto dá a entender para nós que eles permaneceram mais alguns meses, pelo menos, morando em Jerusalém. Algum tempo depois que Jesus nasceu, chegaram a Jerusalém uns magos vindos do Oriente. Esta palavra magos é de origem persa, e ela aparece na Bíblia, especialmente no livro de Daniel. Os magos eram aqueles homens que trabalhavam junto ao rei Nabucodonosor, eram os sábios, conselheiros do rei, os homens das ciências do Oriente, que estudavam matemática, medicina, astronomia, história, e tudo isso naturalmente misturado com muita superstição. De maneira que esses homens aqui, a respeito de quem nós lemos, provavelmente eram herdeiros daqueles sábios do Oriente, do qual fala o profeta Daniel, herdeiros de um conhecimento antigo, e que provavelmente também tinham conhecimento das crônicas do rei Nabucodonosor, que tinham conhecimento da história da Babilônia, e Babilônia que desde os tempos do exílio de Israel tinha sido grandemente influenciada pela cultura dos hebreus, através de Daniel e de outros homens da sua época. Então esses homens, entre outras coisas, sabiam que os judeus estavam esperando um rei que, segundo Daniel viria para exercer um reino eterno. E nós não sabemos exatamente como, mas de acordo com a cultura desses magos, então, Deus em sua graça disse para eles que o rei dos judeus estava para nascer. Deus fez com que surgisse uma estrela no Oriente, e através dos estudos desses homens, então, eles chegaram a esta conclusão. E foram então para Jerusalém para verificar, para descobrir onde é que esse rei haveria de nascer, com o propósito de adorá-lo. Uma vez que Jerusalém era a capital de Israel, naturalmente que o rei deveria nascer ali. E chegando em Jerusalém, então eles começaram a perguntar: onde é que está o recém-nascido rei dos judeus? Quando eles começaram a fazer essa pergunta, tanto Herodes quanto os hierosolimitanos começaram a ficar alarmados. Isto porque Herodes, como eu disse para vocês, era uma pessoa que amava demais o poder. E ele ficou com medo de que esse novo rei naturalmente pudesse ocupar o lugar dele. E os
habitantes de Jerusalém também ficaram alarmados, porque, imagine, você deve se lembrar, alguns anos atrás, no Iraque, havia um ditador chamado Saddam Hussein, e você se lembra o que ele fazia quando ele desconfiava de que alguém não era fiel a ele, imediatamente ele mandava matar. Então, quando souberam desse novo rei que deveria ter nascido, os habitantes de Jerusalém, todos ficaram alarmados, porque poderia surgir um tempo de perseguição, através da fúria do rei Herodes. E então, quando eles começaram a querer saber a respeito disso, Herodes, que conhecia bem a cultura judaica também, embora ele próprio não fosse judeu, ele mandou que viessem os escribas, os conhecedores da lei do Senhor, porque os escribas naturalmente poderiam dizer onde é que o rei seria encontrado. E os escribas então vieram até Herodes e citaram o profeta Miqueias para ele. Olha, certamente se o rei nasceu, ele está em Belém da Judeia, porque o profeta Miqueias disse que, embora ela seja uma das cidades mais pequenas de Judá, é ali que haveria de nascer o guia que haveria de apacentar Israel. Disseram isso para Herodes e não quiseram saber de mais nada. Você consegue entender uma coisa dessa? Os estudiosos da Bíblia que estavam esperando o Messias, o rei dos judeus, simplesmente ignoraram o que aconteceu depois. Herodes, então, mais uma vez chamou os magos e disse para eles: olha, vão até Belém. Lá em Belém vocês encontrarão o recém-nascido. E quando vocês encontrarem, venham e contem para mim, porque eu também quero ir e adorar ao recém-nascido rei dos judeus. Os magos então saíram novamente, e quando começaram a sua viagem para Jerusalém, para Belém, novamente viram a estrela que o Senhor havia mandado, e se alegraram muito. A estrela parou bem sobre a casa onde estava o menino, e os magos então entrando, adoraram ao Senhor Jesus, colocaram diante dele os seus tesouros, ouro, incenso e mirra. Mas Deus mais uma vez falou com eles, e desta vez através de um sonho, dizendo: não voltem por Jerusalém, mas vão direto para a terra de vocês. Eles obedeceram, conforme o Senhor havia ordenado. Por outro lado, Deus também falou com José, o pai do menino, mais uma vez, e disse: não voltem para a sua terra, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. E então, por causa disso, José, o oficialmente pai de Jesus, tomou sua esposa, seu filhinho, e eles fugiram para o Egito, até que no momento apropriado pudessem voltar. Conforme a profecia que foi dada através do sonho a José, de fato aconteceu assim. Herodes, não encontrando o menino Jesus e querendo matá-lo, ordenou que em Belém e nos arredores da cidade fossem mortos todos os meninos que tivessem de 2 anos para baixo. Algum tempo depois, não demorou muito, Herodes o Grande morreu, e Herodes Arquelau, um dos seus filhos, se tornou rei no lugar deles. Irmãos, de toda essa história tão bem detalhada que o Espírito Santo nos conta na sua palavra, a respeito dos acontecimentos em torno do nascimento do nosso Senhor, eu gostaria de meditar com vocês nas palavras do profeta Miqueias, que estão aqui no versículo de número 6, e que são citadas para Herodes para dizer onde é que Jesus deveria nascer. Miqueias diz assim: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo, Israel. Eu gostaria de destacar especialmente aquilo que Miqueias profetizou que Jesus viria fazer. Quem seria Jesus? Essa pessoa que trouxe tanta preocupação para uns e tanta alegria, tanto regozijo para outros. Existem 3 verdades aqui que eu gostaria de destacar. Primeiro, quando ele diz que Jesus seria o guia. Em segundo lugar, quando ele diz que Jesus seria o guia que veio para apacentar. E em terceiro lugar, Jesus é o guia que veio para apacentar, diz o Senhor, a meu povo, Israel. Jesus, o pastor de Israel. Queria perguntar para você: você é povo de Deus? Você é povo de Israel? Então o que Jesus é para você? Jesus é o guia que veio para apacentar
o povo de Israel. O que significa guia? Esta palavra, a palavra grega que é usada aqui no Evangelho, ela é traduzida de várias maneiras em alguns textos do Novo Testamento. Por exemplo, em Atos capítulo 7, versículo de número 10, ela é uma palavra que é usada para descrever José, que foi constituído governador do Egito no tempo do faraó, no tempo dos faraós. Em Atos capítulo 14, versículo de número 12, ela é usada para se referir ao apóstolo Paulo, quando descreve a ele como sendo o líder, o principal portador da palavra de Deus, quando ele estava pregando na cidade de Listra. Também é usada em Lucas capítulo 22, versículo 26, pelo Senhor Jesus, quando ele se refere àqueles que haverão de ser os líderes entre os seus irmãos na igreja. Mas eu desejo enfatizar a maneira como ela é usada na carta aos Hebreus capítulo 13, versículo 17, a versão corrigida, quando diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma. Então essa palavra guia, ela pode ser usada como governador, como líder, como homem principal e como pastor. E aqui no texto que nós estamos considerando, de Mateus capítulo 2, versículo 6, é a melhor palavra, é a que mais se encaixa, embora não descarte as demais, é a palavra pastor. E por que eu digo isso? Porque o texto consegue dizendo assim: de ti me sairá o guia que há de apacentar, que há de pastorear o meu povo de Israel. Então, dentro desse contexto aqui, a melhor palavra é essa: de ti me sairá o pastor. Quando, meus irmãos, nós olhamos para esta palavra na Bíblia Sagrada, ela implica um conceito espiritual. O conceito que ela nos transmite é que nós, seres humanos, somos como ovelhas que não podem conduzir suas vidas sozinhos. Nós não podemos fazer isto. Nós precisamos de alguém para nos orientar. Precisamos de alguém para nos governar, para nos proteger, para cuidar de nós. Por exemplo, em Mateus capítulo 9, versículo 36, você deve se lembrar, o texto diz para nós que em certa ocasião, o Senhor Jesus, enquanto andava pelas ruas da Galileia, ele, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E Jesus então disse aos seus discípulos que deveriam orar, porque as pessoas precisavam de pastores. Por causa das nossas limitações humanas, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas dificuldades que a vida oferece, por causa das forças espirituais das trevas que lutam contra nós, neste mundo caído no pecado, nós somos ovelhas que precisam de pastor. Somos ovelhas que não sabem conduzir o seu próprio destino, que não têm poder sobre a sua própria vida. Somos ovelhas que, se deixadas entregues aos nossos próprios caminhos, temos a tendência a nos desviar. Temos a tendência de andar por lugares perigosos, de cair em buracos, em abismos até. Temos a tendência de cair nos abismos do pecado, nos abismos das falsas religiões, das falsas doutrinas, da falsa paz. Agora, veja o que o texto fala a respeito de Jesus. Olhando para as multidões, compadeceu-se delas. Isto é, o Senhor Jesus, quando vê os seres humanos caídos em seus pecados, desesperançados, com a alma cansada, escravos do diabo, escravos deste sistema que não anda de acordo com a vontade de Deus, o Senhor Jesus tem compaixão no seu coração. Ele não tem prazer em que os seres humanos estejam longe dele. E foi para isso que ele veio do céu. Por causa disso, por causa da sua compaixão. Compaixão diante das nossas aflições. Compaixão diante do nosso cansaço espiritual, emocional e físico. Você percebe como Herodes estava enganado a respeito de Jesus? Como, em sua maneira carnal e estreita de pensar, Herodes pensava que se alguém havia nascido com o destino de ser rei dos judeus, certamente essa pessoa seria um rival para ele, mas por causa disso deveria ser morto. No entanto, meus irmãos, longe estava o Senhor Jesus de ser aquele tipo de rei do qual Herodes estava tendo medo. Se havia algo que Jesus nunca desejaria, e por causa do que Herodes nunca precisaria se preocupar, era o poder, a autoridade, o prestígio, a popularidade pelos padrões humanos. Jesus
não faria campanhas militares contra Herodes, não faria campanhas publicitárias contra ele, não faria conspirações, não buscaria tomar o seu lugar, porque Jesus, o nosso rei, veio para ser pastor. O coração do nosso rei é um coração de pastor. E agora uma pergunta muito importante que cada um de nós precisa ter na sua mente, a cada momento da sua vida: é Jesus o teu pastor? É Jesus o teu guia? Aquele que cuida da tua alma? Aquele que dirige os seus caminhos? É Ele que conduz o teu destino? Porque se Jesus é o teu pastor, então veja que coisas maravilhosas a Escritura fala a respeito da tua vida na relação com Ele. Mateus nos diz que Jesus é um guia que apacenta, conduz em paz. Mas antes de dizer ou de enfatizar aquilo que Jesus faz para nós, eu gostaria de destacar um pouco aquilo que Ele como pastor não faz. E eu gostaria de, para isto, ler o texto de João capítulo 10, versículos 11 a 14. Eu peço que o irmão, por favor, abra a Bíblia ali, para que nós façamos juntos essa leitura. João capítulo 10, do versículo 11 até o versículo de número 14, onde o Senhor Jesus, como nosso bom pastor, o diz o que faz por nós e o que não faz também. Está escrito assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Veja, aqui o Senhor Jesus está fazendo um contraste entre Ele como bom pastor e o mercenário. Quem é o mercenário? Ou o que é o mercenário? É uma pessoa que busca recompensa financeira. É uma pessoa que vai à luta, que vai à guerra, em troca de lucro, e não porque está amando o seu país. Evidente, meus irmãos, que desde os dias antigos havia pessoas que se envolviam com as coisas da religião, visando o lucro. Eram pessoas mercenárias da fé. Jesus realizou muitas coisas. Jesus fez muitas coisas boas para muita gente. Ora, Jesus não era casado, portanto ele não tinha uma família para sustentar, não tinha esposa e filhos. Agora, ainda que fosse assim, ele tinha um grupo de 12 homens que onde quer que ele fosse, estariam sempre com eles. E esses homens, o tempo todo, naturalmente, dependiam do Senhor Jesus para muitas coisas. Eram pessoas que precisavam comer, vestir-se, dormir, hospedar-se em algum lugar. Mas quantas vezes você vê no Evangelho o Senhor Jesus pedindo dinheiro para as multidões? Jesus pregava o Evangelho em troca de dinheiro? Jesus de alguma forma insinuou alguma vez que ele trabalhava como um mercenário? Não, o Senhor Jesus, ao contrário, em todo o tempo se gastou e desgastou em favor das pessoas, dos seres humanos, e por fim deu a sua vida na cruz. Eu faço uma pergunta para você: as pessoas, as multidões que se aglomeravam ao redor de Jesus, eram pessoas ricas? Você vai me dizer que não, que eram na sua maior parte pessoas pobres. Eram de alta classe social? Também não, a maior parte daquelas pessoas eram pessoas de baixa classe social. E alguma vez você lê no Evangelho Jesus dizendo assim: olha, venha, traga o dinheiro para a obra, e se você trouxer dinheiro para a obra, então você vai ter prosperidade, você vai ficar rico, você vai ter os seus bens multiplicados. Jesus nunca pregou isso, nem os discípulos dele. O que eu quero dizer é que o Senhor Jesus veio para pastorear e não para esfolar as almas das suas ovelhas. Veio para dar vida e não para tirar as coisas das suas ovelhas. Jesus não se comportou como alguém que fez da religião o seu modo de prosperar financeiramente. Agora o texto aqui também diz assim, que as ovelhas de Jesus ouvem a voz dele, não são enganadas por mercenários, sabem quando é que Jesus está falando e quando não é que ele está falando. Presta atenção, se Jesus é o teu pastor, você vai saber sempre que ouvir uma palavra da Bíblia, se ela veio do Senhor Jesus ou se ela está sendo distorcida. Mas veja o que Jesus diz. Ele diz assim: eu sou o bom pastor
e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Agora, eu gostaria de destacar alguns versículos da palavra de Deus que nos dizem, ou que mostram para nós, qual é o resultado do fato de Jesus apacentar o nosso coração. Eu gostaria de citar especialmente o profeta Isaías. O profeta Isaías talvez tenha sido, ou foi, o que mais claramente no Antigo Testamento falou a respeito de Jesus e da sua obra e dos resultados dela na nossa vida. O primeiro texto que eu quero citar de Isaías é o capítulo 55, versículo 12, quando o Senhor Deus está falando, está trazendo uma promessa de paz àqueles que o buscam, aqueles que buscam o Senhor. Isaías 55, 12, diz assim: e vós saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Eu confesso para os irmãos, eu não sei se isso é pecado, mas o profeta Isaías é o meu predileto. É o que eu mais gosto de ler no Antigo Testamento, porque quando eu leio Isaías, vejo que a visão que ele tinha, as palavras que ele recebia do Espírito de Cristo, que nele estava, fazia com que o coração de Isaías transbordasse de alegria no Senhor. Quando você lê Isaías, parece que assim, ele é pura poesia, quando ele vê a graça de Deus, e ele diz assim: olha, e quando vocês me buscarem, quando vocês buscarem o Senhor, o resultado é que vocês vão sair com alegria, vão ser guiados em paz, e a coisa vai ser tão bonita que a natureza vai bater palmas ao redor de vocês, os montes vão romper em cânticos, as árvores do campo baterão palmas. Tal era a maravilha que acontecia no coração de Isaías ao descrever a alegria daquele que tem Jesus como seu pastor. Quais são as coisas que te afligem, irmão? Quais são as coisas que tiram a tua paz nesse mundo? Existem coisas que deixam o teu coração em conflito? Eu quero fazer uma pergunta para você: quem é o teu pastor, querido? Não é aquele que disse assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei? Às vezes eu me sinto tão preocupado, às vezes eu me sinto tão ansioso, às vezes os problemas que me cercam na vida fazem com que eu fique meio, como é que fala mesmo o mineiro? Isso aí, até o momento que eu me lembro quem é o meu pastor. E aí eu entro no meu quarto, fecho a minha porta, pego a palavra de Deus e vou ver o que o meu pastor tem para me dizer. E isso é uma experiência que vocês todos conhecem, que creem no Senhor Jesus. Tantas e tantas vezes nesse mundo que nos traz aflição, nós vamos ao nosso pastor com as nossas aflições, e em paz nós somos guiados, e a alegria enche o nosso coração, e a nossa vida transborda do conhecimento da salvação do Senhor. Temos um pastor chamado Jesus, e podemos levar tudo a Ele. Eu peço que você, por favor, abra no outro texto de Isaías, Isaías capítulo 40, versículos 10 e 11. É outro texto maravilhoso a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías capítulo 40, versículos 10 e 11. Você se lembra no começo aqui de Isaías 40, ele começa dizendo assim: consolai o meu povo, diz o Senhor, falai ao coração de Jerusalém, voz do que clama no deserto, sobe ao monte alto e diga para o meu povo que o seu pecado já está perdoado. Quer dizer, se você conhece um pouco dos evangelhos, eu sei que vocês conhecem, você sabe que Isaías 40 está falando primeiro de João Batista, que foi o precursor de Jesus, e logo em seguida está falando do nosso bom pastor, e fala assim então a respeito de Jesus: eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. Ah, que coisa linda, meus irmãos. O versículo 10 diz que o Senhor nosso Deus, o nosso pastor, ele vem com poder. O seu braço é um braço poderoso para dominar. O galardão está com ele. Mas veja no versículo 11 a maneira como ele usa os seus braços em relação às suas ovelhas. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará
mansamente. É isso que Jesus faz com aqueles que nele confiam. Ele não usa o seu braço poderoso para machucar. Ele não usa o seu braço poderoso para ameaçar. É para carregar no colo. É para guiar mansamente. O nosso pastor é um pastor manso, que guia com mansidão os seus escolhidos. Capítulo 46, por favor, de Isaías, versículos 1 a 4. Tem mais uma característica do nosso bom pastor. Versículos 1 a 4 de Isaías 46. Bel se encurva, Nebo se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são canseiras para as bestas já cansadas. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam, não podem salvar a carga. Eles mesmos entram em cativeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem desde o nascimento carrego, e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei, e vos salvarei. Irmãos, não dá para falar como é bonito o nosso Deus, não dá para descrever mais do que isso. Que coisa linda! Primeiro, nos versículos 1 e 2 aqui, ele fala sobre Bel e Nebo, que eram os deuses babilônicos, deuses fabricados pela imaginação e pelas mãos humanas. Então o profeta diz assim: olha, quando esse Deus tem que ir de um lugar para o outro, alguém tem que vir, pegar esse Deus, colocar sobre o lombo de um animal, e aí então esse animalzinho vai levando os deuses deles, e o pobrezinho do animal fica cansado. Se o animal se abaixa, o Deus se abaixa também. Se o animal se levanta, o Deus se levanta também. A gente está em época de final do ano. Quando eu assisti à Rede Globo, faz muito tempo isso, eu me lembro que em época de final de ano, aqueles idólatras que aparecem lá na praia, essas praias aqui do Brasil, vão lá carregando os seus deuses, né, para entrar dentro do mar. Como é que chama lá o diabo? Iemanjá, né? Então, vão entrando lá dentro, né? Alguém carregando a tal da Iemanjá lá em... aquele negócio lá que fazem para ela. 4 homens carregando a Iemanjá dentro d'água. Aí de repente um deles tropeçou. Sabe o que aconteceu com o Deus deles? Caiu lá dentro do mar, né? O meu Deus não é aquele que precisa ser carregado. Ele anda em cima da água. Ele governa todas as coisas. E o Senhor Deus diz aqui: olha, os outros deuses precisam ser carregados, mas vocês eu carrego. Desde que vocês estavam no ventre materno, eu levo vocês, tenho conduzido a cada dia, e até quando vocês forem velhos, eu vou continuar carregando. Não é uma coisa maravilhosa você saber, desde que você nasceu, quando você estava lá na barriga da sua mãe, o Senhor já estava cuidando de você, carregando você lá dentro, que a cada dia da sua vida você está nos braços do Senhor, e quando você for idoso, você vai continuar nos braços do Senhor, e quando você for embora dessa vida, o anjo do Senhor vai levar você para estar no seio de Abraão, nos braços do Senhor, lá na eternidade. Isso é o que o nosso bom pastor faz conosco. Veja, o Senhor nosso Deus, o Senhor nosso Jesus, Ele veio para guiar, e Ele veio para apacentar. Mas tem uma terceira coisa que o texto diz para nós: Jesus é o guia que há de apacentar o seu povo, a Israel. Com isso, meus irmãos, o que o Espírito Santo quer dizer é que, embora Deus seja amor, embora Deus tenha amado o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, existe uma condição para alguém ser pastoreado por Ele, para ser guiado por Ele. E esta condição é esta: Ele salvar de ti, me sairá o guia que há de apacentar ao meu povo Israel. No capítulo 1, quando o anjo aparece para José e fala a respeito da vinda do Senhor Jesus, ele também já havia falado nesses termos, quando ele diz assim: Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Com isso, meus irmãos, a Bíblia está dizendo que Jesus não salva todas as pessoas. Está dizendo que Jesus não é o pastor de todas as pessoas, é o pastor do seu povo.
Agora, quando nós olhamos para os evangelhos também mostram para nós que fazer parte do povo de Jesus é algo que Deus coloca ao alcance de todo ser humano que ouve a pregação do Evangelho, porque a Bíblia diz que mediante o Evangelho todo homem é convidado a crer em Jesus, e todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. O que eu quero dizer é que se você entrou aqui nesta noite, mas você não tem Jesus como teu pastor ainda, você pode sair daqui diferente. Se Jesus não é o teu pastor até agora, pode começar a ser agora, porque a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Significa que uma pessoa, tendo fé no Senhor Jesus, ele se torna uma ovelha do Senhor. Note essa palavra Israel. Ele diz assim: de ti me sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Será que quando o Espírito Santo fala isso, ele está dizendo que para você ser uma ovelha de Jesus, você precisa literalmente, naturalmente, ser uma pessoa de sangue israelita? A Bíblia nos mostra que não. O próprio texto que nós estamos considerando nos mostra que não. Porque veja, o povo de Israel, quando soube a respeito do nascimento de Jesus, ficou preocupado. Mas quem foi que veio adorar Jesus? Os magos gentios, os que vieram do Oriente, gente que estava longe do chamado povo escolhido, mas tendo ouvido falar a respeito dele, foi até Jerusalém para adorá-lo. É o primeiro sinal aqui no Evangelho de Mateus, e esse sinal essa mensagem vai se ampliando cada vez mais, no sentido de que, de acordo com o Novo Testamento, quando Deus fala que o Israel dele será salvo, não está se referindo ao Israel étnico, e sim a todo aquele que é da estirpe espiritual que teve o nosso pai Abraão, porque está escrito que todos aqueles que são da fé em Cristo é que são o verdadeiro Israel de Deus. Para ser salvo, uma pessoa precisa ter certa atitude em relação a Jesus. E qual é a atitude? Nesse texto que nós estamos considerando, a gente vê que existem pelo menos 3 atitudes básicas que os seres humanos podem ter em relação ao Senhor. Primeiro, aquela atitude dos habitantes de Jerusalém, quando eles souberam do nascimento do Senhor. Eles ficaram alarmados, eles ficaram preocupados, assim como até os dias de hoje tem muita gente que fica preocupada quando ouve falar de Jesus. Eu me lembro de um amigo meu, alguns anos atrás, ele e eu, os dois não éramos crentes ainda, e um dia ele disse assim para mim: olha, Plínio, eu comecei a ler a Bíblia, estou lendo o livro do Apocalipse, e para te falar a verdade, quando eu cheguei na 4ª trombeta eu já estava suando. O que vai acontecer, meu Deus do céu? Ele estava apavorado. Eu fiquei apavorado também quando ele começou a me contar o que continha o livro do Apocalipse, até começar a frequentar a igreja e aprender que o Apocalipse é um livro de consolação e não de terror. A história do Apocalipse é uma das mais bonitas que a gente pode ler, porque fala de Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Mas tem muita gente nesse mundo, meus irmãos, que quando nós falamos a respeito de Jesus morrer na cruz pelos nossos pecados, dele ter subido ao céu e de lá ele vai voltar para julgar vivos e mortos, são pessoas que ficam apavoradas e não querem saber de ouvir a mensagem de Jesus por causa dos seus pecados. Outras pessoas fazem como os escribas, depois que leram lá no profeta Miqueias, dizem: olha, a Bíblia fala assim, e ficam indiferentes, não tomam atitude nenhuma. Não deveriam ser aqueles homens os que tinham mais razão para ir até Jesus junto com os magos e adorar ao Senhor? Ah, sim, tem muitas pessoas que leem a Bíblia, mas, meus irmãos, como diz Tiago, o diabo também conhece bem a Bíblia e treme de medo. Ele sabe que Deus existe e treme, porque não é alguém que de coração adora, que se submete ao Senhor. Mas existem aqueles, e felizmente são milhões e milhões, e milhares de milhares, que são como os magos. O que os magos fizeram? Quando eles souberam que o Salvador estava para nascer, eles deixaram a sua terra, eles viajaram a pé não sei quantos dias, não sei quantos quilômetros, mas pegaram os seus tesouros e foram até o Senhor Jesus. Chegando em Jerusalém, não encontraram, então eles saíram procurando: olha, eu quero saber onde é que está Jesus. Até que encontraram o Senhor, e ali chegando,
entregaram a ele os seus tesouros e o adoraram. Aqueles que tomam essa atitude dos magos, que reconhecem a Jesus como rei e que o adoram, esses é que são o Israel de Deus. Esses é que conhecem a Jesus como o seu pastor. Eu gostaria, amados, de concluir a nossa mensagem fazendo uma aplicação prática para cada um de nós. A palavra de Deus nos diz que Jesus é o guia, é o líder, é o pastor das nossas almas. Nenhum de nós, por mais que ache bonita aquela poesia, nenhum de nós assim, não, eu sou o capitão da minha alma, eu sou o dono do meu destino. Ao contrário, nós sabemos que sem Jesus nada somos, que sem Jesus não há salvação, que sem Jesus não há alegria, não há paz. O pastor das nossas almas não é alguém que veio para nos maltratar ou para nos explorar ou para tirar proveito de nós. Ao contrário, é alguém que veio para nos dar vida e para isso deu a sua vida por nós. E a única condição que Ele quer ver em nós para ser o pastor de cada um de nós é que, arrependidos dos nossos pecados, tenhamos fé nele. E assim como os magos, sejamos capazes de render aos seus pés toda a nossa vida, todos os nossos tesouros. Eu sei que alguns de vocês que estão aqui nesta noite, que a maioria de vocês que está aqui nesta noite, está alegre por conhecer a Jesus como seu pastor. E alguém que pode dizer assim, eu tenho paz como um rio em minha alma, eu tenho alegria no meu coração, porque Jesus me salvou. Estou me lembrando de uma jovem que eu conheci uns anos atrás, primeiro Natal, depois de tê-la conhecido, e ela me disse assim, pastor, primeira vez na minha vida que eu sei o que é um Feliz Natal. Todos os anos, na época do Natal, eu ficava triste, e eu não sabia por quê, aquele vazio dentro do meu coração, que ela disse, esse ano eu conheci Jesus, e eu tenho a impressão que eu estou andando assim, meio metro acima do solo, de tanta alegria que eu estou. Agora eu sei o que é um Feliz Natal. Se você é salvo, você sabe o que é um Feliz Natal. Aliás, você sabe o que é ser feliz a cada dia. E se você está feliz nessa noite, quando formos orar agora, mais uma vez, adore a Jesus de todo o teu ser, dizendo, Jesus, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, é teu, é para a tua glória, eu me alegro no Senhor. Talvez você seja uma ovelha do Senhor Jesus, mas esteja trazendo preocupações no seu coração. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então você pode talvez estar aqui nesta noite com o coração cansado, levando um fardo, uma mágoa, um ressentimento, ou um outro pecado qualquer, algo que tira a tua tranquilidade. Querido, Jesus não quer isso para você não. Ou então você pode trazer a sua preocupação, o seu pecado para Ele, e Ele te dá o seu perdão, o perdão dEle. Você traz a sua dificuldade, e como diz o profeta Isaías, Ele tira as cinzas da tua cabeça e dá vestes de louvor. Ele tira o luto do teu coração e derrama óleo de alegria. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado. E então, se você está com um problema que você precisa contar para Jesus, fala para o teu pastor agora, em oração. E por último, meus amados, pode haver entre vocês pessoas que ainda não têm Jesus como seu pastor, que ainda não receberam em seus corações. Mas veja o que o Evangelho diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus se propõe a ser o pastor de todo aquele que o invoca. A palavra diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Jesus,
Nosso coração se prostra diante de Ti e Te adora neste momento. Nós Te adoramos por Tua grandeza, Te adoramos por Tua majestade, Te adoramos pelo Teu poder e santidade. Adoramos o Senhor pela Tua sabedoria, pela Tua graça, pelo Teu amor. Amor pelo qual o Senhor veio do céu para nos buscar para Ti mesmo, para cuidar de nós, para apacentar nossas almas. Ó querido pastor, nós nos rendemos a Ti. Nós confessamos a Ti que somos tão pequenos, que nossos pecados são tão grandes. Somos grandes pecadores, mas confiamos no nosso grande Salvador, que é muito maior do que os nossos pecados. Confiamos no Seu sangue precioso, que foi derramado na cruz, e que tem poder para nos limpar e nos purificar e nos libertar de todo o poder das trevas e nos dar vitória a cada dia. Confessamos a Ti, Senhor, as nossas fraquezas, as nossas tristezas, as nossas preocupações, as nossas necessidades, os nossos anseios. E confessamos que confiamos que o Senhor, de acordo com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua fidelidade, nos perdoa, nos concede novas forças, nos concede arrependimento para que mudemos onde for necessário, nos concede alívio e proteção. Ó Senhor, eu oro em favor das Tuas ovelhinhas, para que Te conheçam a cada dia mais, que experimentem, Senhor, a cada dia mais o Teu cuidado, a Tua direção pelas veredas da justiça, que o Senhor conduza os Teus escolhidos às águas de refrigério da alma, de renovação do coração e da mente, que a Tua unção esteja sobre o Teu povo, Senhor. Tu, ó Deus, que sondas o coração, vem ao encontro das Tuas ovelhinhas e apacenta cada uma delas. Oro também, Senhor, em favor daquele que ainda não tem tido este privilégio de Te conhecer dessa maneira, mas que está ouvindo a Tua voz nessa hora, falando ao seu coração. Concede, Senhor, a este coração necessitado a Tua graça. Concede, pois Tu és grande e compassivo, e Tu atendes aquele que invoca o Teu precioso nome. Amém, Senhor.